Alegria, né? Não, Ótimo. não só você, mas como todos, né? Mas algumas outras pessoas aí que a gente já conhece, né? Nós estamos aqui, o professor Luciano é, dispensa comentários, né? Provavelmente vocês todos conhecem ele aí. Ele é o nosso decano aqui. Decano, se vocês não sabem que seja o decano, é o professor Tem mais. décadas. Não, não é isso. É o professor mais brilhante, é o professor que a gente tem o maior respeito, o maior carinho, não só mas o que ele representa aqui para nós. Ele é de uma postura muito íntegra, e é muito bom trabalhar com ele. Agora ele vai se juntar a nós no NDE, então é muito positivo para nós, viu, professor? Seja muito bem-vindo à nossa casa. O senhor já está lá, então é muita alegria poder partilhar e compartilhar. Muito bem, hein? Acho que a gente está começando um seminário, né? Sejam todos bem-vindos. Aqueles que a gente já conhece, muito obrigado de vocês terem aceitado o nosso convite. Aqueles também que não nos conhecem ainda, né? Provavelmente, Luciano está no primeiro eixo, né, Luciano? E no quarto, não, está no quarto, né, Não, Luciano? semestre passado está no primeiro eixo, no terceiro e no quinto. No, Isso, no quarto, no quarto, é. Não. Primeiro, quarto e quinto. Aham, No último, né? Mas nos outros também. Agora, nesse período, eu estou no terceiro, no quarto e no quinto. no terceiro, no quarto e no É, quinto, tá vendo? mas Nossa. tem vários orientandos aí presentes. Tem o Wagner, tem a Pois é. Vitória, tem a Michele, né? Que bom, tem Então, muita todos gente boa. sejam O Wagner está aí bem-vindos. também, a Alex, Tá. que a gente já conhece, a Uhum. Arlene, a Bruna, Sim. enfim, tem a Cristiane, Cristina, tudo bem? O Eduardo está aí, né? Eduardo também a gente já conhece. Enfim, a Oi, Gleice, professor, boa noite. boa noite, tudo bem, né? Bom, qual que é a nossa proposta então, né? Opa, falhou. Ficou mudo aí, professor. A nossa ideia é mostrar um pouco sobre o que é a empresa, né? O que é essa empresa? Qual é o seu papel? Por que a gente escolheu essa empresa, né? Como o professor Luciano bem disse, a cada semestre a gente escolhe uma empresa, né? A cada semestre a gente escolhe uma empresa para a gente poder trabalhar, para a gente poder avançar, para a gente poder entender como é que né? Que caminhos a gente quer para essas empresas, né? Então, o nosso e para nossa felicidade, eu falo felicidade porque foi uma escolha muito interessante, porque a gente queria muito trazer uma empresa que é fora das que a gente conhece, né? É, é, Petrobras, Vale, a gente já discutiu no curso Petrobras, Vale, Lojas Americanas, BNDES, Fertilizantes Eringer, a gente já discutiu MRV, enfim, como diz muito bem Natura. Natura, cada Uhum. semestre a gente discute uma empresa. E por que a gente quis trazer esta empresa, que é uma empresa portuária, né, uma autoridade portuária lá do Rio Grande do Sul? Por N razões, né? A primeira razão é para a gente poder refletir um pouco sobre a enchente, né, que ocorreu lá em maio de 24, né, e não só isso também, mas para a gente discutir um pouco de exportação, né, do papel desta empresa no contexto do papel que ela desenvolve lá dentro da estrutura do estado do Rio Grande do Sul, né? Então a gente pode perfeitamente trazer uma discussão aí bem focada, né? Os alunos do quarto período, eu não sei, Luciano, a gente acabou, eu não sei se eles estão aí, se eles vão poder contribuir com a gente com alguma contribuição especificamente sobre o balanço. Vamos deixar o seguinte: quem puder, quem quiser, porque nós convidamos aquelas pessoas que estão naquele convite, né, que foi Sim, distribuído com os vídeos, né? Eu sim. já vi o Wagner, a Stephanie e o Enio, mas eu não vi. Deixa eu ver aqui as pessoas. O Enio eu não tinha visto, não está presente ainda. A Stephanie, vamos ver aqui. Stephanie também não, a Stephanie Wendy não é. E o Wagner, né? Se o Wagner quiser, ele pode depois, né, se manifestar e apresentar, que tal? Não é Sim. isso?
Ótimo. É porque, na verdade, eu estou perguntando, porque a participação deles sempre é importante, né? Porque aí a gente eu não falo, para não ter duplicidade de falas, né? A gente não falaria, né? Bom, olha, vejamos, né? Se a gente quiser, então, primeiro, né? Vamos contextualizar um pouco o que é essa Portos RS, né? Como eu disse aí, né? Ela está no Rio Grande do Sul de uma forma bem estratégica, né? E segundo os relatos, né? A própria norma explicativa dela, né? As demonstrações contábeis dela, juntamente com todas o relatório do auditor e o relatório da administração, né? Se a gente faz uma leitura, e eu fiz uma leitura cuidadosa, né? Tanto eu quanto o professor Luciano e aqueles do quarto eixo que se debruçaram em cima dessa empresa, né? Dessas demonstrações, né? A gente percebe aí que ela faz, estrategicamente, ela dedica a melhorar a infraestrutura, né? Logística e a facilitar todo esse comércio exterior. Isso está muito claro se a gente pega dentro lá do contexto das suas demonstrações, que já a gente vai mostrar lá, né, como é que tudo isso se encaixa e das demonstrações contábeis. Então, a primeira coisa que, quando a gente vai analisar uma empresa, é a gente conhecer o ramo dela, né, para que ela se presta, para que serviços ela se dispõe a oferecer, né? Obviamente, por ser um porto, né, ela vai fazer o armazenamento, a distribuição de cargas, né, e tudo isso que vai ser a própria receita, né? E se a gente olha as demonstrações, as notícias dos jornais e o pessoal dela, né, que a gente conseguiu falar de uma forma bem rápida, né? A gente sempre gosta de trazer o pessoal dela, mas dessa vez não foi possível porque eles falaram que não teria disponibilidade para trazer, né? Então, é claro que a sua principal, e aí se a gente entende qual é a função dela, qual é o objetivo, por que existe uma empresa, né? Lá no primeiro período, no primeiro eixo, vocês estão discutindo isso, né? Com muita propriedade, né? Por que existe essa empresa, né? Por que essa empresa pode trabalhar, pode existir, né? Ela existe para facilitar esse trabalho e com isso as suas receitas vão sendo traduzidas, né? Para toda essa demonstração, para toda essa estrutura, né? Aqui, se a gente quiser passar rápido, né, alguns pontos, a gente pode, desse relatório, né, que apesar de ser um relatório pequeno, a gente está acostumado com o relatório da Petrobras, da Vale, né, dos outros aí, com 400 páginas, com 200 páginas, né? Esse aqui a gente tem uma pouca, 40 páginas. Mas nada disso, esse volume não traduz, né? Não traz prejuízo nenhum para essa discussão. Algumas situações chamam muita atenção, né? E provavelmente nós vamos começar pela análise do balanço, né? Depois o professor Luciano vai trazer uma análise do fluxo de caixa, que também está muito interessante, né, professor Luciano? Eu vi que está muito interessante, mas aí o professor Luciano vai detalhar aí com muito mais propriedade, porque ele é líder, né? É o concurso nessa questão aí que se forma. Né? Nós temos um parecer do auditor aqui, que é bem interessante, né? O auditor faz algumas ressalvas. Não é comum a gente encontrar nas demonstrações contábeis uma ressalva como está aqui. Por que não é comum, né? Para quem não sabe, né? E aqui a gente está com todos os públicos, né? Ainda para quem não sabe ainda, os auditores eles têm o papel, né, fundamental de proteger ativos e em algumas situações o trabalho de auditoria é obrigatório, né? Empresas da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, né? Empresas que têm ações negociadas em bolsa, empresas do Banco Central, né? Que são fiscalizadas pelo Banco Central. A Lei 11.638, a Lei 6.404, alterada pela 11.638, é que dá essa discussão toda, né?
quais empresas precisam passar por um processo de auditoria, né? A própria 11.638 diz que as empresas limitadas também precisariam passar por um processo de auditoria. Mas como no Brasil, né? Estou falando no Brasil porque nós estamos no Brasil, né? Se não houver uma fiscalização e como de fato não há uma fiscalização, poucas ou pouquíssimas empresas são aquelas que passam, né? Elas só cumprem o que a lei que é fiscalizado. Então, provavelmente vocês não conhecem, raríssimas são as empresas limitadas que, mesmo estando na lei que elas são obrigadas a passarem por processo de auditoria, a gente vê muito pouco empresas nesse sentido, exceto quando há uma exigência de bancos, quando há uma necessidade de um fornecedor de recurso, né, que acaba, por força de contrato entre as partes, acaba exigindo um processo de auditoria nas empresas. Né? A auditoria no Brasil utiliza-se as normas internacionais como a própria contabilidade, né, utiliza das normas internacionais como um todo, visando aí trabalhar todo ter a mesma linguagem universal, né, para que as demonstrações possam ser, né, o auditor ele faz o planejamento, né, lá no sexto eixo, né, que é a auditoria, né, vocês vão entender isso, quem já está lá ou já passou por lá entende perfeitamente isso, né? Então a gente tem aí, ao final, os auditores fazem um relatório sobre essas evidências, sobre esses achados, né? Qual é a percepção dos auditores frente a essa particularidade, a essa busca, né, por validar os saldos das contas, né? Aí o processo de auditoria é um processo todo sistematizado, todo definido por normas, nós vamos chamar normas brasileiras NBCTAs, né, que são as normas de trabalho de asseguração, né? Normas brasileiras de auditoria, normas brasileiras de trabalho de asseguração, né, que estão todas normatizadas, né? E aqui surgem, né, algumas questões que são muito interessantes para a gente trabalhar, né? O auditor faz uma ressalva que é importante, né? E aí ele vai detalhar por que ele faz essas ressalvas, né? Ele encontrou na conta a receber, né, uma documentação, falta de documentação, né? Vejam, então aí a gente começa um primeiro embate, um primeiro problema. A hora que o Luciano for avaliar o fluxo de caixa, com toda certeza ele vai trazer um pouco dessa questão aí de contas a receber, né? Que é uma origem de recurso, é uma aplicação de recurso, né? Porque clientes é sempre uma aplicação de recurso, né? Consome caixa. Exato, consome caixa, né, professor Luciano? E que se não tiver, e eu afirmo a vocês, pela minha experiência de auditor, né, contas a receber. E por incrível que pareça, as contas que o auditor trouxe no seu bojo aí, de ressalva, são as contas que a gente tem mais problema nos trabalhos que a gente enfrenta, né? O professor Luciano com certeza vai trazer que contas a receber é um problema lá para contas a receber, porque consome, porque financia clientes, né? Como é que financia clientes? Na medida que oferece prazos dilatados, ciclo financeiro dentro do operacional, tudo isso é uma complicação muito grande. Olha, eles não conseguiram obter evidências para informar se esse saldo está ou não está adequado. Olha que interessante, olha que interessante. Não é uma conta de valor pouco significativo, né? É uma conta que traz no seu bojo e de tamanha importância, né? Por que os auditores não conseguiram identificar? Por falta de controle interno, né? Provavelmente, por que eu estou dizendo provavelmente? A gente nunca vai saber a verdade, né? Porque se não houver um detalhamento, a gente não está lá, né? A gente pode supor aqui um monte de situações, né? Mas, em linhas gerais, e resumindo tudo isso, é uma falta de controle interno. Por quê? É o controle interno que não demonstrou se houve o pagamento ou não, né? Se os clientes pagaram ou não, né? Se os adiantamentos de clientes, né? Se eles foram prestados os devidos serviços ou não, né? Então essa conta que consome recurso é uma conta problemática. Vejam, no ativo imobilizado, né? Vejam, é outro problema complexo, né? O ativo imobilizado deles também é significativo
E aí, os auditores não encontraram, né? Eles passaram por uma. Nós vamos mostrar isso mais à frente, né? O capital social deles, né? Eles têm uma incorporação significativa do capital social, né? E aí, e aí, os auditores não conseguiram identificar. Aí podemos dizer aqui, né? A gente pode dizer o que a gente quiser também, porque a gente não sabe né, da verdade, a dificuldade até, né, de se estabelecer. Vocês sabem, né, por alguma razão, vocês né, quem é de primeiro eixo não sabe ainda, mas aqui a gente tem um problema muito sério de definir a vida útil. Né? O teste de impairment que a gente, Impairment. né, Luciano, que a gente tanto Isso. fala nas organizações, né? Aqui nós temos um problema de impairment, né? Que para alguns ativos é muito fácil, ou é menos difícil, né, Luciano? Questão de veículos, por exemplo, a gente tem uma base, né? Mas De algum valor do mercado, né? de valor de mercado, né? É. Uhum. Já construções, edificações, terrenos, ainda mais que eram de área que foi transferidos do governo, né, para a empresa, né, Exatamente, e já exatamente, foi transferido pelo valor histórico, né, exatamente, nominal, não foi nem feita uma avaliação, me parece, pelo menos não identificam isso, né, e exatamente, lembrando que é a partir desses valores que se faz a depreciação, né? exatamente, E, exatamente. e se esses valores não são fidedignos, a depreciação também não será, e os resultados também não serão. Né? Vejam então, Luciano, como é que. Eu não diria que as demonstrações estão todas com problema, porque seria muita pretensão. Mas Nossa, quem somos nós, né, para falar para falar isso, mas nos remete a interpretação? a essas interpretações, né? Quer dizer, É. então a gente tem. Por isso até o auditor, né? O auditor trouxe, né? Essa imunidade, Luciano sabe muito sobre imunidade, né, Luciano? Porque você trabalhou muito tempo com imunidade, né? Uhum. É. Imunidade tributária é dado pela Constituição, não é pelo governo, né? Tem imunidade tributária quando uma instituição tem uma imunidade tributária, foi dado em situações bem atípicas. Como elas são feitas por governo, né? Ela está alegando aí uma decisão judicial a seu favor, né? E por conta disso, ela fez uma contabilização que houve uma ressalva. É bom vocês lerem com cuidado, né? Ou seja, nós não estamos querendo aqui esclarecer tudo, mas salientar aquilo que vocês devem tomar pé, né? Ler, para depois poder interpretar e dar uma resposta adequada às perguntas, por exemplo, da prova, né? Não é mesmo? Exatamente. É. Né? Aí o capital social, né, que como a gente disse, né, ele está complexo, né? Ele traz uma Um variação, aporte, um né? aporte É. governo Uhum. do governo do Rio Grande do Sul significativa. Também a gente não sabe exatamente como é que isso aconteceu, se foi por alguma razão de liquidez, não é, porque ela tem no seu bojo, olha que interessante, ela tem uma interessantíssimo, né? Aqui ela continua, os auditores, né, com as questões que são formais, né? Se a gente parte agora para as demonstrações contábeis, olha que interessante, a gente começa a não entender, né? Pelo menos eu fiquei debruçado em cima desse balanço, né? A gente não é de agora que eu estou debruçado em cima desse balanço, mas a gente pode entender algumas questões aí que são bem importantes aí e bem pontuais. Vejam, ela teve um crescimento, né, de conta de padaria, que a gente sempre fala, muito significativo, né, passando de 190 milhões para 280. Quer dizer, ela não precisaria desse capital, né, ela não precisaria dessa alteração muito significativa. Né? No contas a receber, a gente já falou, né, com um Uhum. aumento muito expressivo. E como é que a gente avalia, né, o contas a receber e esse equivalente de caixa? Lá com as receitas. Olha, a receita cresceu 100%, né?
olha, a receita cresce 100%. Né? Como é que a receita pode crescer 100%? Também voltamos a dizer, né, Luciano, a gente não está fazendo nenhum julgamento, porque não, definitivamente a gente não quer fazer nenhum julgamento, até porque eles não estão aqui para defender, e nem é essa discussão, né? A gente não quer ser... mas a gente quer entender. Algoz, não queremos ser algoz. Mas as evidências, quando se publica balanço, né, Milson? As evidências é do usuário, né? Então, nós somos usuários, vocês também são usuários. Então, qual que é a interpretação da informação que é dada? Com relatório, com ressalvas, não é? Então, e é uma sociedade estatal, constituída, inclusive, sob a forma de sociedade de propósito específico. Está lá nas notas explicativas, né? Sim. Então, ela tem um propósito específico dado pelo constituidor, que foi o governo do Estado, e a empresa foi constituída em 2022, mas não foi atuação de 12 meses em 2022, né? Então, ela tem também a particularidade que a comparação não é total, não é, Amilson? Exatamente. Inclusive, eles nem escrevem isso, né, para uma análise mais detalhada. A gente que supôs isso, a gente que entendeu que poderia ser isso, né? Porque geralmente, quando acontece isso, não tem base de comparação e a gente deixa essa margem para entender, né? Então vejam, né? Então, olha, no contas a receber, a gente já discutiu lá que é uma ressalva muito significativa junto com adiantamentos, né? Impostos a recuperar aí, a gente também, né, ficou meio sem entender aí como é que tudo isso se encaixou, né? O próprio mobilizado também é uma ressalva muito significativa, né? Passando aqui para o lado do passivo, a gente percebe que, olha, há um salto muito significativo, né? Quer dizer, de fornecedores, né? Luciano também vai falar lá, porque isso afeta o fluxo de caixa, né? Mas que também não tem nenhuma razão de ser, né? Porque, olha, o índice de liquidez dela é muito bom, né? Ela dá 2 pontos alguma coisa, né? Porque 438 para 174. Ela tem um índice de liquidez aí de 2 alguma coisa, 2,5, se a gente quiser fazer uma conta de padaria, né? É muito interessante a índice de liquidez dela. E vejam, né? Exceto fornecedores e outras obrigações, é claro também que por ela ser uma empresa de prestação de serviço, não esperaria, né? A gente não teria o imobilizado dela. E olha a riqueza das demonstrações contábeis, né? Quando a gente pega as demonstrações contábeis, é claro, né? A estrutura dela é muito grande, né? O contas a receber, o ativo dela circulante, que é o giro dela, né? Não precisa ser tão grande como de fato não é, né? Proporcionalmente, se a gente quiser dar um valor aqui para o ativo está aí em torno de 40% e o circulante está em torno de 40% e o não circulante em torno de 60% né, em contas redondas, né? E por outro lado, olha como é que ela tem puro capital próprio, né? Ela não tem capital de terceiros. Como não tem, professor? Oneroso, não. Né, Luciano? Ela praticamente não tem, né, Luciano? Não tem dívidas com banco, né? Não tem nada carregado aí com passivo. E ela não tem alavancagem financeira usando dinheiro de terceiros, não é? Ela tem só créditos operativos, né? Fornecedores, obrigações tributárias, né? Trabalhistas, mas não tem nenhuma dívida com bancos. Quer dizer, não tem nenhuma. Quer dizer, e ela olha como é que é interessante aqui. Eu não sei, né? O Assaf Neto, ele fala muito nessa questão, né, Luciano, do capital próprio, do capital de terceiros, né? Que eu até discordo um pouco dele, porque o capital próprio e o capital de terceiros, né? O oneroso, como bem disse Luciano aí, ele o custo de oportunidade é que vai determinar, né? O que é melhor? O que é melhor ou pior? Eu não sei. Eu não sei. Aqui a gente tem que 80%, 90% é capital próprio, né? Quer dizer, e por ser uma estatal, né, poderiam dizer aí, será que ela não quer, e é uma SPE, será que ela não está querendo ser privatizada também? Não sei.
Não sei, né? O governo lá é um governo do PSDB, né? Que a gente sabe, sabidamente, né? Isso não quer dizer nada, mas é só para a gente, né? É um governo que Situar. situar, né? Porque é É. um governo Uhum. e esses aspectos são importantes a gente entender. Né? É um governo do PSDB que tem muito interesse, não sei, a gente não sabe se essa questão da privatização, né, se é um interesse tal, tal. Porque a não existência de um capital de terceiros, né, que aqui basicamente 10%, e não é capital de bancos, né, não é, e talvez ela até não precise, porque o seu imobilizado, né, Seu e a gente, caixa. não O é, caixa Luciano? dela, né? O próprio caixa, né? O É, próprio caixa. E vejam, aqui tem aplicações financeiras, como ela detalha isso. lá, né? Uhum. Mas o É. próprio caixa dela não demonstra que ela não precisa, né? Mas vejam, se ela não precisa, por que que o Estado também traz esse capital social muito grande, Luciano? Uhum. Porque, veja, ela tem um índice de liquidez de 2,5, né? Se Muito ela bom. é muito bom, e eu não sei. Desnecessário, talvez, né? Não é? Quer É. dizer, Uhum. em uma empresa privada, por exemplo, né, isso talvez não aconteceria, né? Porque isso Uhum. aqui, porque na verdade, o que que isso aqui, e se a gente observa em outras empresas da Bolsa, eu analiso algumas empresas da Bolsa, isso acaba fazendo com que o negócio dela, Luciano, não é mesmo, Luciano? Que o negócio a que ela se que é o objetivo social dela, não é investir no mercado financeiro, Uhum. né? E É poderá serviço. É. ter um Uhum. comprometimento do seu Uhum. imobilizado da sua própria receita. É, Luciano, Uhum. que também não Uhum. é, não sei se é o ideal ou não manter, né? Então a gente percebe que esse capital de terceiros aqui, esse capital próprio, é um negócio que a gente precisa ficar atento, né? Qual é o papel? Por que que o Estado quis manter esse capital e mantendo aqui um fluxo, né? Por que que eu estou falando do Estado? Porque como é uma empresa literalmente, né, uma SPE, mas que é do Estado, isso aqui a gestão é estatal, né, Luciano? A Uhum. gestão, É. as definições são do Estado, né? Então a gente percebe muito assim, há um erro estratégico? Não diria isso, né? Do ponto de vista financeiro, talvez, né? A gente não sabe quais são as perspectivas dela para o futuro, né? Mas a gente pode entender aí, né? A gente também teria que discutir um pouco, né? O que que a Covid trouxe, né? O que que essas enchentes trouxeram para ela, né? Que na verdade esse balanço não está com essa com essa com, E impacto, né? com Não esse tem impacto, impacto. É. né? Porque o impacto vai ser agora em 24, né? Mas pelas notícias aí dos jornais que a gente viu, são algumas questões aí que vão trazer alguns impactos, mas claro, né? Ficou 3 meses sem operar, tudo isso vai ter um impacto aí. A gente não se divulgou ainda qual será esse impacto e a gente só vai saber quando eles divulgarem, né? Porque se não houver essa divulgação, não vai saber, né? A gente partindo pro, É. para a DRE, olha aí, a gente percebe, olha, é uma empresa que dá prejuízo, né? Olha que interessante, né? É uma empresa que dá prejuízo, né? Como aí eu fiquei mais sem entender ainda, sabe, Luciano? Eu não sei se você Uhum. chegou a debruçar, não sei se você Uhum. e também volto a dizer, eu, o principal é o serviço de terceiros, né? Uhum. E serviço de terceiros sempre é um problema que o auditor, que nós precisamos tomar cuidado. O auditor não está em busca de, não é de pega ladrão, não é nada disso, né? Uhum. Mas são itens que a gente precisa tomar cuidado, né? Olha que interessante. Ela dá um prejuízo, né? Esse outros aqui, eu particularmente não gosto muito de outros, né? Porque outros é outros. Apesar É a dela mais relevante, né? É relevante, 61 milhões, né? não é, Luciano? Eu não É. gosto, o Luciano também, com toda certeza, também não deve Uhum. gostar muito, né, Luciano? Uhum. Sim. Porque o outros pode um monte de coisa, apesar dela abrir uma nota explicativa. Né? Ela abre uma Uhum. nota explicativa explicando o que é isso. Mas olha, vejam vocês. Então ela tem um custo de pessoal muito pequeno, né? 5% da receita, né? Não mais do que isso, 5 alguma coisa. Né? O serviço de terceiros dela é praticamente todo terceirizado, né? Aí talvez tenha uma eficiência,
né? Nós poderíamos discutir assim, né? O porto tem uma eficiência, por isso os serviços são todos terceirizados. A gente podia entrar nessa discussão, né? Da, da eficiência da mão de obra. A CEMIG, por exemplo, aqui em Minas Gerais, tem essa pegada de gostar de fazer essa terceirização. Para nós de custos, né, a gente questiona muito, né, Luciano, essa questão de terceirização pela qualidade, pela eficiência da mão de obra. A gente sabe que no Brasil o custo principalmente em serviços, é um custo muito complexo, né? A ineficiência, principalmente quem trabalha com serviço, acaba tendo certas particularidades, né, Luciano, que são É. importantes nesse contexto. O relatório de auditoria também fez ressalva com relação à demonstração, porque eles não apuraram o custo efetivo do serviço. Eles estão, se vocês perceberem aí, tem custos e despesas misturadas. E o relatório de auditoria fala exatamente não cumpriu com o custeio por absorção, com as melhores práticas, né? Falaram O que é o mesmo. custeio por absorção? Se você presta um serviço, você tem que saber o custo exatamente daquele serviço, né? E jogar no resultado o custo do serviço prestado. Se o material não foi consumido, ele fica no estoque, né? Então, para apurar o custo, é só o pessoal na linha de frente da prestação do serviço. Logicamente, os serviços, setores de apoio. Mas pessoal administrativo, por exemplo, não entra. E aqui está tudo como serviço de terceiros sem nota explicativa, né? Como o Amilson falou, 155 milhões, por mais que as empresas não são obrigadas a detalhar custos, né, para todo o mercado, porque é uma informação de cunho estratégico, ela mistura custo com despesas, então afeta a identidade da identificação, por exemplo, ela teve um resultado negativo. E esse resultado Exatamente. negativo ainda é diminuído por um ganho de receita de indenização processual que está lá. Fizeram notas explicativas, não é? Que é sobre isto, e está lá no ativo deles para eles receberem isso aqui. Ou seja, está ainda na justiça. Ou seja, reconhecer uma coisa que pode ser contestado, né? E não evidencia exatamente se ela teve lucro ou prejuízo bruto, né? Só mostra lá resultado financeiro, um prejuízo nos 2 anos, né, Exatamente. Milson? Exatamente. E olha, vejam vocês, olha a receita financeira dela, claro, né? Ela tem uma aplicação financeira considerável, né? Despesas financeiras eu até fiquei surpreso, porque como ela não tem, a gente demonstrou aqui em cima, né? O que poderia ser essas receitas financeiras? Mas eu não me preocupei muito, Luciano, porque o valor é irrisório, né? É irrisório porque eu digo Exatamente. assim, nós de análise, analistas, né, auditores, a gente não fica preocupado com detalhes. Por que não ficamos preocupados com detalhes? Porque tem outras situações que são mais complexas, né? Serviços de terceiros, que a gente precisa ficar mais atento, essa receita de indenização, né, que a gente viu lá que ele só foi provisionado e nada mais. Quer dizer, aí a gente pode falar um tanto de coisa que a gente quiser. Né? Não ter assim. É claro que a gente pode falar o que a gente quiser, mas assim, claro, com respeito, né, sem ferir, sem magoar ninguém, sem ferir valores, até porque a gente não sabe da verdade. Né? Mas olha, o fato é que as demonstrações contábeis dela, né, dessa empresa, elas não representam muito bem, né, Luciano? Por isso até que a gente trouxe, porque a gente está acostumado com Empresas muito certinhas, né? Com auditoria lá de Big Four, né? Exatamente. E situações que às vezes fogem de uma realidade né? É, porque as melhores empresas, né? A gente pode pensar assim, desculpe interromper você, né, amigo? Você até Não, precisa por tomar uma favor. água aí. Pois é. As melhores empresas, elas que têm ações no mercado, etc., que não é o caso da Portos, elas têm obrigação de ser eficientes na informação, né? Além de apresentar os resultados adequados perante os seus stakeholders. O caso da Portas foi um caso bastante sui generis, né? Não quer que mostre que a contabilidade é imperfeita, não. A contabilidade é perfeita. A forma de apresentar, de demonstrar, é que não está perfeito, né? O próprio relatório de auditoria, não somos eu nem o Amir estamos comentando.
né? E a gente vê que ela apresenta, por exemplo, depreciações e amortizações de 27 milhões, porque está tudo em reais. Então, todos os valores estão grafados como é o normal, né? 27 milhões, 67 mil e tanto. Então, essas depreciações pode parte ser custo, pode ser parte ser despesa. E aí vem a questão, não tem nenhuma explicação de como foi calculada a depreciação. Se ela não usou impairment, como o relatório de auditoria indicou, e aí podemos dar uma explicação Pega uma rápida água para para mim. o primeiro período, para o pessoal do primeiro período, impairment é o reconhecimento de Deixa que o ligado. valor, o provável valor de um ativo não esteja representado corretamente. Então, teria que se fazer uma redução ao valor recuperável, né, se o valor do ativo estivesse muito superior ao valor real. E isto impacta na depreciação. Então, se ela já teve prejuízo, se ela reconhecesse o impairment, se os valores dos ativos não estão condizentes, estão acima do que valem, então esse valor do impairment ia reduzir e impactar muito também na demonstração de resultado, ia gerar mais prejuízo ainda, né, Hamilton? Sem dúvida. Provavelmente, né? Provavelmente. Quer dizer, poderia ser a razão? Não sei, né, Luciano? Poderia É. ser a razão de não apresentar o valor correto, né, ou não aumentar o prejuízo? Não sei. Quer dizer, Uhum, são uhum, situações que a gente precisa ficar bem atentos, né? é. Aqui a gente tem, né? E aqui agora a gente tem agora o fluxo, a DMPL, né? Que é Uhum, a demonstração das mutações do patrimônio, que também é uma demonstração que não traz, né? Que não traz muita ajuda. E aí agora sim a gente tem o fluxo de caixa, né? Aí agora uhum. sim a gente tem o fluxo de caixa que vocês vão ficar. Eu fiquei encantado com o fluxo de caixa deles, Luciano. Não sei se com toda certeza você também deve, que assim, não tem nada com nada, me deixou muito mais preocupado, né? Mas vamos lá, ver se. Obrigado. É. Vamos lá, Eu posso compartilhar aqui agora? Acho que é por melhor, favor, né? por favor. Vamos lá. É, o- é, vamos colocar também a questão aí de como eu vou compartilhar. Eu não sei também o Amilson, mas eu estava aberto aqui para ver se tinha alguma pergunta. Mas se tiver alguma pergunta, o pessoal levante a mão, né, Exatamente. Amilson? E na Ou pode nos medida falar, do. como a gente vai estar em outra tela, né, Luciano? Aí, É, inclusive, se alguém quiser falar alguma coisa antes do Luciano também, obrigado, Luciano. isso, né? Foi uma dica boa. Se alguém não entendeu alguma coisa, se alguém também. Os grupos que fizeram análise, se quiser discordar da gente, aqui é bate-papo, né, Luciano? Aqui nós não estamos aqui Isso. para. Perfeito. Professor Exatamente. Jamilson, professor Luciano, boa noite. Boa Ô, professor noite, Otto, tudo Otton. Estou bom? aqui acompanhando aqui a análise. Ah, que bom. Aí, É, ó, o Otto também é auditor, pode até corroborar um pouco aí com a gente, né, Otto? meus amigos, eu trabalhei na economia mista durante 30 anos, eu sei o que é isso aí, viu? Ah, é? Essa verba do governo é para pagar folha, é para pagar terceiros, né? Essa conta aí de outros é um absurdo, né? Como diz a Laura, debita outros créditos diversos, né? Ninguém sabe o que é, né? É um completo absurdo isso na demonstração de resultado. Eu, analisando essas demonstrações, sinceramente, eu, como membro do Conselho de Auditoria ou do Conselho Fiscal, eu não aprovaria, né, em hipótese alguma, porque tem N situações aí que acho que ultrapassa o que seria a ressalva, sabe? Porque tem coisas muito relevantes que vocês já comentaram aí sobre custos, sobre depreciação, quer dizer, a maioria das contas, né, que tem impacto no resultado apresentam problemas, né? Então, assim, eu vi isso de perto, conheço muito bem de perto. Infelizmente, a gente tem nessas empresas os conselhos fiscais formados por pessoas que não têm a menor capacidade, a menor competência, no estrito senso da palavra, né? Não tem a formação adequada para sentar num conselho fiscal ou num conselho de administração. São pessoas formadas em pedagogia, em psicologia. Eu assisti isso de perto durante 30 anos. Então, essas pessoas simplesmente estão ali para compor salário, como forma de Indicações complementação de salário, políticas. É. indicações políticas, é simplesmente uma vergonha, né? E eu sei, o Lauria encontrou problemas, inclusive, aí nos números, nas demonstrações, inclusive auditorias contratadas, muitas vezes,
né, com preços irrisórios, porque existe a questão do pregão eletrônico, né, então eles vão reduzindo, valores irrisórios cobrados em auditoria. Eu passei por isso, cujos serviços prestados são abaixo da crítica. Infelizmente, essa é a verdade. Então, como vocês colocaram, nós que somos usuários aí da informação, ficamos completamente prejudicados e à mercê, né, dessas questões políticas, infelizmente. Mas estou gostando demais aí. Mete bronca que agora vem a análise financeira e o fluxo de caixa. Mas não se assuste com esses aportes de capital, não. Esses aportes aí são necessários para fazer frente aí à contratação de indicados políticos e terceirizados, viu? Conheço bem de perto. Eu vou compartilhar aqui. Tá certo, professor. Obrigado. Eu fiz uma tabela com Excel do fluxo de caixa para ter maior visibilidade. Tá bom, pessoal? Então, vou compartilhar. E vocês, mais para ter essa condição de perceber. Então, aqui os próprios valores que estão no fluxo de caixa. Vocês sabem muito bem que as empresas, Sociedade Anônima de Capital Aberto, além das demonstrações, elas publicam informações em planilhas. Então, os analistas, quando querem fazer alguma análise mais detida, análise vertical, análise horizontal, já tem muitas vezes essas planilhas prontas, disponíveis para a Sociedade Anônimas, né? Nos seus sites próprios. Mas da Portos, não consegui, então eu fiz a digitação aqui. E o que chama atenção, primeiro, é o lucro deles, que é um lucro irrisório, porque, na realidade, nós estamos tratando aqui do lucro líquido, né? Então, de 432 mil em dezembro de 2022, foi para 1.645.000. Deixa eu fazer um outro comentário aqui com vocês. Quando a gente vê o balanço, nós estamos vendo uma visão financeira, de onde vem o dinheiro, né? Capital próprio, fornecedores, empregados, versus o outro lado, que é o ativo. E o ativo tem o capital de giro, capital circulante e imobilizado. Ali é uma visão puramente financeira, de onde vem o dinheiro, para onde o dinheiro foi. A DRE já é uma visão econômica, que ela mostra a riqueza gerada pela empresa no ano, né, no exercício. Então, na demonstração do balanço, vocês veem, por exemplo, liquidez, endividamento, grau de imobilização, né? Estrutura de capital, mais capital próprio, mais capital terceiro, como o Hamilton salientou. Na demonstração de resultado, vocês veem se a empresa com a receita, se ela gerou lucro bruto, no caso da Portos não é possível identificar, né? Não tem o custo segregado da despesa, então não sabe se ela teve lucro bruto nas tarifas, nas atividades próprias, e o lucro operacional foi diminuído, inclusive, por conta de uma provisão lá de uma indenização, né? Então, chega no fluxo de caixa, e é a DFC do método indireto, que ele começa do lucro, né? Começa do lucro, como está aqui, para terminar lá embaixo com caixa, né? Então, ele mostra os dois polos. Quanto de econômico, de riqueza foi criada pelo próprio negócio e quanto disso sobrou para o caixa, né? Nesse interim, entre o lucro e o caixa lá embaixo, tem as finanças da empresa. Tem o capital de giro, tem imobilização, tem os investimentos, etc. Então, a demonstração do fluxo de caixa, que vocês devem saber, acho que a maioria, mas quem está entrando agora no curso provavelmente ainda está tomando pé disto, a demonstração de fluxo de caixa começou a ser exigida pela mudança da Lei 6.404 em 2008. Antes não existia essa demonstração. Então, ela é uma demonstração muito relevante. Por quê? Ela faz aquilo que a gente fala muito, link, né? Uma ligadura entre o econômico, que é o lucro aqui, vou escrever aqui, tomar a liberdade de escrever aqui do lado, o econômico, com as finanças da empresa, ativos e passivos, chegando no investimento, que é também a visão financeira, e o caixa, que é o monetário. Ou seja, entre o lucro econômico e o caixa monetário,
tem todo uma van filosofia aí, podemos dizer, muita coisa no meio, né? Muito bem. Aí, ao converter essa demonstração para o Excel, primeiro eu já estava preocupado que não estava batendo um valor que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas antes de chegar nisso, já vamos lá, começando então. Do lucro, a empresa gerou riqueza? Se está lucro aqui, é positivo, gerou riqueza. Se é adequado ao retorno do investimento, não é o caso de se examinar nessa análise, né? Mas quando se apura o lucro, se sabe que dentro do lucro tem itens não monetários, itens que não impactam o caixa. O caso das depreciações, nesse caso, se lembra aí o valor que está lá na DRE, 27 milhões, e a provisão para contingências, que a empresa fez provisões, provavelmente passivas, mas que ainda não pagou, e que ela sabe que isso ainda não impacta o caixa, então ela ela exclui ou aumenta do lucro, porque na realidade, para o caixa, não gerou só 1.645.000. Gerou para o caixa no ano 2023, eu vou me ater mais a 2023, para a gente não ficar, vai para lá e vai para cá, vamos direto. Então, 89, 90 milhões, resultado ajustado. Isso aqui pode chamar de autofinanciamento, quanto que a empresa gerou de recursos para o caixa, se autofinanciou das próprias operações. Mas para uma empresa operar, ela precisa de ter suas operações financeiras, né? Quando ele fala operações financeiras, é que resultam em impactos financeiros, como capital de giro, capital imobilizado, capital de terceiros fornecedores, etc., né? Então, ela também não apresenta esse total que eu fiz aqui, ó. Esse total em negrito também não apresenta, tá? Mas ela apresenta que, lembrando que no ativo, quando diminui o ativo, ele é positivo. Quando aumenta o ativo, ele é negativo. O que significa? Que está consumindo dinheiro. Então, se uma empresa aumenta o estoque, significa que ela precisa de dinheiro no ativo. E isso é ruim para o caixa, né? Desfavorável para o caixa. Por quê? Está na mão do cliente e não no caixa da empresa. Ou seja, ela tem a receber do cliente 21 milhões a mais do que o ano anterior, né? E isso significa que se ela não recebeu, não entrou ainda no caixa, embora ela vendeu, embora com a ressalva lá da auditoria, né? Mas nós estamos atentos à informação que está. Adiantamento também está precisando de 1 milhão a mais do que precisava em 2022. Despesa antecipada, mais 32. Tudo isso aqui, gente, tirando tributos a recuperar, que foi favorável ao caixa, ela precisou de dinheiro no ano de 2023, de quanto? 95 milhões. Mas ela gerou somente quanto? 89. Então, recursos que ela se autofinanciou não banca a necessidade, aquilo que muitos de vocês não viram ainda, mas vão ver, e muitos já viram, que é o conhecido necessidade de capital de giro, NCG. Quando a empresa precisa de muito dinheiro, significa que esse dinheiro tem que vir de algum lugar. De onde que tem que vir? A regra número 1, a empresa tem que se autofinanciar. A empresa tem que suprir por ela mesma a necessidade das operações. E aqui não teve, ó, 89, vamos falar para 90 milhões, perante os 95 milhões, ela precisou de dinheiro. Mas lembra que nós comentamos que ela não tem empréstimos, não tem dívidas? Então, ela recorreu a quem? Fornecedores aqui, ó. Fornecedores está positivo, então aumentou. Quando aumenta fornecedores, isso é benéfico para toda e qualquer empresa aqui no Brasil e no mundo todo. Toda grande empresa quer que o fornecedor banque as operações, ou seja, aumenta o prazo e aumenta os valores obtidos com fornecedores, fica adiando o máximo possível. Lembra do caso da loja americana? Então, isso é bom para o caixa da empresa, né? Então, aumentou, olha quanto que ela tinha de 163, aumentou para 95 milhões. Então, só o fornecedor sozinho já está bancando toda a operação do ativo aqui, né? Mas
Obrigações sociais e tributárias, ela teve que desembolsar, então teve uma redução, se for ruim para o caixa. Tratamento de cliente foi bom para o caixa, obrigações. Em resumo, a administração que ela teve dos passivos gerou caixa de 85 milhões. Como, professor, explica isso melhor, como gerou caixa? É porque ainda não pagou, não venceu. Cogitamos que a empresa está, a auditoria não falou nada disso. Então, entendemos que a empresa está adimplente, ela está pagando as coisas no seu vencimento. Ou uma renegociação, também não sabemos. Bem, em suma, os passivos geraram, favoravelmente para a empresa, recursos de 85 milhões. Então, vamos lá. 89, a empresa se autofinanciou. As operações no ativo demandaram 95 milhões. Exigiram recursos, né? Os passivos exigiram recursos de 85. Então, na realidade, lá na demonstração de fluxo de caixa da Portos, está indicado o valor de 9 milhões e 15 negativo. O que se entende como caixa líquido negativo? Que faltou, pela expressão que está lá no balanço publicado. Eu não estou aqui compartilhando a tela, porque já deixei essa nota explicativa aqui na memória da célula. Na DFC publicado pela Portos, está indicado erroneamente o valor de 9 milhões e 15. E eu já tinha observado isso, né? E até nós, pela PUC, nós fizemos uma comunicação, né? Enviamos para Portos, né? Que nós observamos esse, vamos dizer, erro, né? Não tem outra palavra para dizer, né? Então, não é 9 milhões que faltou, sobrou 80 milhões. Como, professor? Explica um pouco melhor quem está no primeiro período quer saber. Olha só, 89 ela gerou, positivo. Vamos arredondar, 90, menos 94, ficou faltando 4. Mas os fornecedores e outros passivos geraram 85, 86, né? Então, 4 que faltou aqui com 86, sobra, aqui eu estou fazendo conta, né, de padeiro, 81 milhões. Esse é o valor correto, não é 9 milhões e 15 que está lá. Okay? E aí vem a pergunta, o que a empresa fez em 2023 com 81 milhões gerado pelas atividades operacionais? Ela investiu no imobilizado somente 1.208.000, não vou nem falar desse investimento aqui. Então, ela gastou desse 80, 1.208.000, né? E teve aporte de capital do governo de mais 10 milhões, quase 11. Então, 80 positivo. Gastou desse 80, 1.208.000. E chegou mais 10 milhões, atividade vinda de fora, né, dos acionistas. Sobrou no caixa quanto do ano? 90 milhões. Como ela tinha 189 em 31 de dezembro de 2022, com mais os 90, foi para 280. Em suma, a empresa foi relativamente bem economicamente, se teve recursos de autofinanciamento, uma vez que não só o lucro importa para o caixa, importa também variações cambiais, depreciações, etc., que ainda não representam impacto monetário. As atividades operacionais ativas exigiram mais 95 milhões no ano, mas recebeu créditos, né? Ou ainda teve créditos que ainda vão ser pagos de 86, gerou 80, com ressalva de que no balanço, nas demonstrações, está errado o valor. Investiu pouco, não é isso? E sobrou 90 milhões. Tá? Então, eu até vou me permitir aqui, a Milson e o Otton, fazer uma analogia, porque muitos que estão aí no primeiro, segundo eixo, provavelmente precisam entender a demonstração do fluxo de caixa num formato de síntese, podemos dizer assim. Então, eu vou fazer aqui uma analogia, tá? Que é essa aqui do lado, para vocês ficarem bem tranquilos na hora de fazer a avaliação ou entender uma DFC, né?
Isso aqui é uma foto, está dando para perceber aí? Para enxergar? Vou tentar um pouquinho mais aqui. Sim, meus. Perfeito, tá perfeito. Perfeito? Tá. Perfeito. Aqui é uma foto de Furnas. Nós mineiros vamos puxar a sardinha aqui para o nosso lado, não é mesmo? Furnas Centrais Elétricas. Ela tem aqui uma barragem com estoque de água. Aqui tem a barragem, né? Barragem de Furnas. Aqui tem a saída de água que sempre vai existir. Agora, em julho, agosto, setembro, tudo aqui, as comportas todas estão fechadas. Mas a água sempre vai saindo, passa aqui para as turbinas, né? Com muita pressão, gera energia, e a água que gera aqui das turbinas continua o seu fluxo dentro do rio. Né? Que essa é uma situação análoga a uma empresa, qualquer que seja uma empresa? Porque o que importa para uma usina hidrelétrica? Muita chuva, muita água, que muita água vindo através de nuvens vai enchendo isso aqui, né? E quando tem muita água, podemos dizer assim, muito estoque, você não vai ficar segurando o estoque que você, na realidade, você precisa dessa água para produzir. E ao produzir, você vai vender energia, etc, etc. Então, em toda empresa, gente, o Olimpo, aquela parte de cima lá, é o lucro. É o lucro gerado, lucro da empresa pelas suas próprias operações. Então, isso é a fonte de capital da empresa. É a principal fonte de capital. Não é a principal fonte de capital o capital próprio, não. O capital próprio, ele vai acontecer uma vez ou outra. No caso da Portos, aconteceu no ano de 2022, porque ela foi integralizada, capitalizada pelo governo do Estado, que é o primeiro ano. Houve mais 10 milhões, né? Vocês viram aí, quase 11 milhões em 2023. Mas isso vai acontecer todo ano. A probabilidade é quase nunca, né? Porque as empresas normalmente as lançam o capital próprio para dar o início da atividade. Depois não tem mais. Ou seja, o capital sustenta a empresa no primeiro momento, como aconteceu aqui em Furnas. Tudo isso aqui é capital investido. E aí vem a questão: para que serve o capital próprio? Serve, por exemplo, para capital de investimento imobilizado, por exemplo, né? No imobilizado. Ok? Eu fico do lado do ativo. O capital próprio é a fonte e o capital de investimento é o do lado esquerdo. Lembrando que a Portos não investiu quase nada em novos equipamentos, etc., apesar da grande depreciação dela. Então, esse é um fator de análise importante. Se ela depreciou 27 milhões e só investiu 1 milhão e pouco, ela não está renovando a sua capacidade operacional, né? Muito bem, mas o lucro da empresa é melhor, então, do que o capital próprio? É essencial. Se uma empresa não gera lucro, ela vai ter que recorrer ao sócio novamente ou ao capital de terceiros. E esse capital de terceiros pode ser oneroso, como bancos e debêntures e etc., ou capital não oneroso, como fornecedores, que é o ideal numa empresa, né? Porque o fornecedor é parceiro normalmente da empresa. Então, as fontes de capital que está do lado passivo são as origens de recursos da empresa. São 3 origens: capital próprio, capital terceiros e o lucro da empresa. Mas qual que é o melhor deles? O lucro. Na nossa analogia, é a chuva. Chovendo aqui, vai aumentando, né? Vai entrando muitos recursos. Na hora que chove muito, as comportas abrem. Isso significa que, se o lucro não precisa bancar mais investimento e nem capital de giro, tipo, dar prazo para o cliente ter mais estoque para atender eventualmente, né? Então, o que acontece? O lucro, já com recursos, etc., se não precisa mais desse lucro para sustentar novos investimentos, nem aumentar mais ainda o capital de giro necessário para as operações, se torna caixa. Então, o econômico
que é o ápice, que é o ideal de toda empresa, de todo país, né? Gerar riqueza, depende, logicamente, da existência de um negócio. E esse negócio é sustentado pelos sócios, inicialmente, e pelos terceiros, constantemente. Não é? E essa geração de caixa vai ser a forma, a comprovação de que a empresa, com caixa gerado, ela pode fazer novos investimentos ou pagar dividendos para essas pessoas, nesse caso aqui, para analogia, são os peixinhos que estão aqui, os tubarões, né? Na água doce não tem, né? Mas os sócios, os acionistas, são doidos por dividendo. No dividendo, não se paga somente pelo lucro, se paga pela capacidade de caixa, né? Então, essa analogia, que eu tentei aqui fazer muito brevemente, eu acho que não foi mais que 5 minutos, é só para dar uma espécie de horizonte de entendimento de que o lucro é necessário. O lucro da empresa está muito distante do capital, aqui 171 milhões, né? Se for uma empresa que for para ser privatizada, vai ser uma questão. O retorno é muito ínfimo perante o capital da empresa. E outra coisa, está sobrando dinheiro no caixa aqui. O que você faz com dinheiro sobrando numa empresa? Distribui dividendo. Mas é uma empresa estatal, ela tem que dividir esse dividendo com o governo estatal, não é? Que é uma questão também para ser discutida. Será necessário? Qual que é a condição que está no estatuto e etc. Outras questões, né? Mas a empresa, em suma, ela tem depreciações altíssimas, não fez investimento à altura desse desgaste dos seus imobilizados, sobrou caixa, mas com um lucro muito ínfimo e muito dele decorrente de indenizações, não da operação. Então, leva tudo aquilo que o Hamilton fez no início, as considerações. Que interpretações nós temos dessas demonstrações da Portos, né? São interpretações que levam ao entendimento de que as transparências, como a própria auditoria comentou, não é total. Há indícios de que não se falou nada em fraudes, né, gente? Mas indícios de que os valores não correspondem, né? Não se fez teste de ativos. Ela tem uma receita altíssima, né? A receita dela é alta, 200 e tantos milhões, né? Com um lucro de 1.645.000. Então, há coisas aí para esclarecer. E as demonstrações, para terminar a minha fala aqui, que eu acho que eu já abusei demais, as demonstrações, elas são inequivocavelmente a forma de demonstrar o que a empresa, através dos seus administradores, né? Seus conselheiros, seus contadores, evidencia para a sociedade, né? Para todos os stakeholders interessados nas informações. Tá? É isso, acho que eu exigi muito tempo aqui. De fato, né? as demonstrações contábeis representam a estratégia de negócio, né, Luciano? E um outro ponto, Luciano, para nós que somos administradores, né, financeiros, o fluxo de caixa, estando com recursos muito representativos, elevados, né? Porque pode-se dizer que estão grandes, né? Em empresas normais, vamos chamar assim, empresas, né, da Bolsa de Valores, empresas que comércio, indústria e tal, a gente não vê, porque recursos sem giro, né? Sobrando. Exatamente. Sobrando. É um recurso que estão investidos sem retorno, né? Sem o papel. E você falou muito bem, a gente já falava lá, o lucro é muito pequeno, né? Chega infinitamente, advém de uma indenização que nem se sabe se vai, né? Não há uma geração efetiva, né? Uma prestação de serviço, tá bom, ok, como o professor Otton disse, pode ser que, né, que é estratégico para o governo do Rio Grande do Sul, né? A gente também não sabe, provavelmente deva ser, né? Mas são situações que a gente precisa
começar a entender, né, Luciano? Começar a identificar no contexto, assim, mais ampliado, mais focado, né? Ou seja, Eu, um excelente caso, né? Para os alunos lembrarem, né? Eu acho que a escolha que vocês fizeram foi magnífica, viu, Hamilton? pois é. Né, Ah, Otto? obrigado. Sim, com certeza. Olha, existe na auditoria algo que já não se pode mais, como diz, o mercado não perdoa mais. As normas, nós estamos vivendo aí as normas internacionais há algum tempo, então existe, né, dentro das auditorias, o chamado peer review, é o controle de qualidade. É inadmissível hoje, né, você ter publicações com erros, né, porque isso é sinal que o controle de qualidade da auditoria não está funcionando. Isso é inadmissível. Na época, né, lá atrás, quando eu comecei na auditoria, a gente tinha que ler o jornal, a publicação, conferir número por número, linha por linha, toda a publicação. E hoje é tudo feito de forma eletrônica, né? Então, eu considero inadmissível erros de publicação, é sinal que a auditoria não tem cumprido aí o papel do controle de qualidade. Ou seja, os sócios, né, as equipes de auditoria, uma revisa outra a outra, exatamente, são questões muito básicas, valores, divulgação. Isso não pode acontecer de forma alguma, né? Então, fora aquilo que a gente comentou das ressalvas, de todos os problemas que o professor Laurindo apontou, que o Hamilton apontou, fora isso, ainda temos aí o problema de divulgação, né, que denota aí uma total falta de controle de qualidade da auditoria. É inadmissível, na minha opinião. Exatamente. Exatamente. Muito bem. E o Conselho Fiscal, né? Você tem que lembrar que tem Conselho Fiscal, né? Mas, infelizmente, o Conselho Fiscal nessas empresas não funciona. Não funcionam. Eles não têm a menor ideia daquilo que estão avaliando. É uma pena, né? É uma pena. Vamos ver se vai melhorar, né? Bom, Luciano, você também tem essa esperança, né? Bom, hein? Eu acho que... Professor Lauria, aqui, Amil, só para aproveitando o gancho, professor Lauria, eu já tive conselheiro fiscal me indagando, né, enquanto contador, o porquê da depreciação estar negativo no balanço. Então, veja, eu tive que me... Veja, assim, é tão básico, as questões básicas são difíceis de explicar, né? Quando é uma coisa complexa, você está preparado para aquilo tudo. Mas quando te atinge assim, com uma questão tão primordial, tão básica, você fica pensando, meu Deus, o que eu vou responder para esse sujeito? Por que a depreciação ela é negativa no balanço? Eu fiquei pensando assim, pegar alguns segundos, o que eu vou dizer para ele, né? É a triste realidade, né? É por isso que outro dia eu disse, né? No grupo de nós, professores, talvez o Conselho, né, Federal de Contabilidade pudesse agir mais de perto aí nas empresas, porque é também um anseio aí do Tribunal de Contas, das auditorias do Estado. É claro que as demonstrações representem adequadamente a posição, né? Então, eles modificassem algumas regras para dar posse a esses conselheiros, assim como foi, né, a lei de governança que restringiu aí, né, os cargos de presidente, diretores, né, para que as pessoas mais qualificadas pudessem assumir. Então, acho que podia estender isso também ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e aos comitês de auditoria nas estatais, né? Isso é algo que eu gostaria de ver aí funcionando. Parabéns aí a vocês aí pelas análises, né? Tudo isso aí que foi dito aí. Espero que os alunos tenham aproveitado bastante e possam aí, no futuro breve, né, na semana que vem, em contato com os professores, esclarecerem aí mais dúvidas, ou, por que não, agora também, né? Verdade. Isso a gente já colocou, né? Quem tiver alguma pergunta, para levantar a mão, né? Só clicar aí para a gente saber. Nós estamos com 42, tirando nós 3 aqui, 39 pessoas. Um bom público, né? Muito para 9 horas da noite, né? Na quinta-feira. Já são 10 horas,
né? Muito bom. Mas nós estamos à disposição. Quem é que quer debater se alguém que estudou diferente, alguém que tem uma visão diferente? É claro também que a gente não pode deixar de frisar, né? Eu acabei avançando um pouco, pesquisando sobre ela, né? É claro que assim, ela tem uma capacidade ela é estratégica, eu não tenho dúvida disso, acho que nenhum de nós, né? Temos dúvida disso, né? Eu acho que ela tem uma atratividade, né? Para busca, né? Porque exportação, há uma discussão muito interessante sobre a questão do transporte no Brasil, né, Luciano e Otto, Uhum. que é todo ferroviário, que essa questão aí que pode ser um facilitador, pode ser uma estratégia muito interessante para a economia como um todo, né, e para o Estado, né? Eu acho que o setor logístico aí, apesar de eu não acreditar muito, eu não sei vocês, assim, que vai haver uma mudança muito significativa, mas eu acho que os portos ainda têm essa, né? A gente vê em Santos, eles vivem querendo privatizar, quer dizer, né, uma polêmica danada, mas ainda é um canal, né? Quer dizer, ela tem um outro ponto importante, que ela tem até 2047, a concessão dela Concessão. vai até 2047. Quer dizer, de uma certa forma, ela tem uma estabilidade aí, né? Claro que por ser política, uma empresa política, mudou o governador, tal, não sei, né? A gente não pode cravar que está tudo isso, né? Esse capital que ela mantém, né? Esse fluxo de caixa, provavelmente ela vai precisar fazer um ordenamento melhor, né? Porque para ver o que vai fazer com esse fluxo de caixa, né? Que ela não precisa desse investimento, dessa liquidez toda, né? Esse custo dela, eu acho que ela precisa rever, né, Luciano? Com toda certeza, Otto, né? Esses problemas de auditoria que ela enfrentou, que ela, né? Provavelmente ela vai ter que dar uma explicação. Mas interessante aí também que como ela não precisa do mercado, né? De uma certa forma, né? Porque ela não precisa do mercado, né? Como ela é via governo, né? Tem De uma certa concessões, né? Concessões. exatamente. As tarifas são definidas pelo governo também, então ela tem receitas garantidas até 47, né? Quer dizer, esse é o problema do Estado, né? Eu não quero entrar aqui em discussão política, porque aqui não é lugar da política, né? Mas assim, a gente precisa também trabalhar um pouco isso, né? Porque essa cidadania que a gente tanto fala. Quer dizer, por ela ter. Esse é um fator, né? E muitas vezes eu convivi com isso e escutei de diretores que assim, olha, não se preocupa não, ninguém vai olhar isso. Pois é. Né? Ninguém vai olhar a publicação nossa. Isso aí a gente está fazendo aqui para cumprir as formalidades. Ninguém vai analisar. Então, eles não têm essa preocupação, exatamente por isso que vocês estão dizendo. Porque é uma reserva de mercado deles. Né? Não tem valorização de ação, queda de ação. Não tem isso. Né? Eles não têm essa preocupação. Então, eles cumprem as formalidades. Né? É isso que talvez precisa ser mudado no Brasil, porque é muito fácil cumprir com essas formalidades. Né? Eu assisti de perto muito, eu digo isso assim no governo aqui agora, no governo Zema. Né? É muito fácil cumprir com as formalidades sem ter uma ação proativa. Né? Simplesmente cumprir com o que está determinado e ponto. Né? Sem nenhuma ação em prol da sociedade, em prol daquilo que a empresa foi construída para fazer. É simplesmente cumprir com as formalidades. Olha, nós temos aqui um setor de compliance, nós temos aqui um setor de auditoria interna, nós temos aqui conselheiro, uma estrutura de conselho fiscal e tal, para atender à lei. Isso é muito fácil de ser feito. Infelizmente, falta a efetividade. Né? A população sofre com isso, porque, na verdade, tudo isso que foi construído foi para atender a sociedade. Né? Então, cumprir com a formalidade não quer dizer necessariamente o atendimento aí à sociedade. Haja vista a empresa que eu trabalhei, né, a Coab, que foi constituída, a sua essência, para
reduzir o déficit habitacional que está em Minas Gerais, né, e durante aí já há quase 8 anos não constrói uma unidade habitacional sequer, né, mantendo uma estrutura caríssima, né, com funcionários recebendo altos salários, né, com uma diretoria, presidência, com todas as formalidades da lei, né, que não cumpre com nenhum objetivo social. É a pura realidade, infelizmente, né? Eu posso falar isso aí com toda a certeza, né, com tudo aquilo que eu vivi lá. Então, infelizmente, é assim, as formalidades, a lei talvez precise mudar alguma coisa em relação a isso, né? Aí a gente tem que ter algum órgão externo, né, uma cobrança para que isso seja, de fato, efetivo para a nossa sociedade. E um ponto importante, né, Luciano, que eu fico pensando, sabe, Otto, é porque como ela não precisa, mas olha como é que os aspectos políticos são importantes, né? Ela não precisa, porque ela tem garantia, por que não fazer uma contabilidade, não fazer uma demonstração, quer dizer, de cumprir o papel social que ela tem, divulgar o papel que ela, né? Então, assim, eu fico muito pensando, sabe, qual é realmente o verdadeiro interesse. E aí é para a gente discutir e colocar uma interrogação de todo tamanho, né? Aqui E veio. muitas vezes, Amigo, muitas vezes não é nem só a falta de interesse, é a falta de competência mesmo. Assim, as pessoas não terem a ideia de como fazer. Exatamente. Né? Exatamente. Infelizmente, a falta de qualificação técnica para fazer a coisa acontecer. Às vezes não é nem proposital. Infelizmente, é a falta de capacidade técnica. E cumprir aquilo que a Constituição fala para o dever público, né? A transparência, a eficiência, né? Nada disso está suficiente como prova as demonstrações da Portos, né? Agora, a única coisa que eu vejo aí vantagem é que o governo constituiu uma empresa, né, SPE, então se tornou uma coisa mais visível. Exatamente. Né? Então, se tivesse ainda no ambiente dentro do governo, então que aí as coisas estariam bem mais escondidas, né? Exclusivamente dentro do ambiente do Tribunal de Contas. Mas se foi esse passo para ficar assim, aí é denegrir o próprio governo, o Estado, em perceber coisas que estão totalmente erradas, né? Precisam ser melhoradas. E o governo do Estado ainda passou esse dissabor, né? Você pode falar em sabor, mas esse desastre todo, né? E isso vai trazer danos, me parece, né, que aconteceu, danos à operação. Sim, né, da Portos. É isso, né, pessoal? É isso aí, professor Lauri, professor Amigo. Que os alunos aí, tem alunos do início do curso, para entender, né, que nossa ciência é uma ciência social aplicada, quer dizer, ela não se prende aos números, né? Ela vai muito além dos números. Olha para você ver essa análise aí sobre as questões do atingimento da sociedade como um todo. Então, nós, como contadores, nós não estamos presos aos números, né? Nós vamos muito além disso, né? Nossa contribuição é muito maior do que os números propriamente disso. Eu acho que isso é que é a beleza aí das ciências contábeis, né? Você não está preso assim a somente as questões financeiras, né? Nós temos aí hoje, inclusive, questões relacionadas à sustentabilidade, questões ambientais, sociais. Sociais, sobre a nossa responsabilidade, que vão muito além dos números, né? É importante destacar isso aí. Exatamente. Bom, então eu queria muito agora que alguém dos alunos aí, né, Luciano, que a gente pudesse dialogar com a gente. Quem não entendeu, professor, não entendi nada, falou aí rápido demais. Enfim, eu queria muito, pelo menos, escutar alguém aí, enfim, alguém que poderia. Eu queria muito também que aqueles que pudessem, né, abrir para a gente tirar uma foto, para a gente tirar um print aí para registrar, porque é importante para nós, né? Se vocês puderem isso aí, abrir. Pessoal, vamos dar as caras aí, vamos mostrar aí a participação. Mesmo que tiver de pijama, vai ter tanta foto que não vai ninguém saber se está de pijama ou não. Fala, nem Cristina. Pijama, não. Cristina.
Fala, E Cristina. Cristina? Oi, Aí, professores, Aline. boa noite, tudo bem? Tudo. Ótimo. Eu vou fazer um questionamento. Eu não sei se tem muito a ver assim o que eu vou falar, mas me bateu uma dúvida quando o professor Luciano mostrou o erro, né, do lançamento contábil, né? Eu entendo assim que uma empresa desse porte deve ter um sistema, um RP, né, um sistema automatizado. Quando faz os lançamentos nesse sistema, né, e tem os totais no final da DFC, DRE, balanço, eu acredito que seja uma somatória do que foi lançado lá no início. Lançamento de nota fiscal, lançamento de gastos, né, de pagamentos, de tudo mais. Como que é possível, no final, né, dar esse erro tão grande? Pode ter sido algum lançamento que foi lançado como negativo, sendo que era positivo, pode ter sido alguma, algum erro intencional. O que que pode ter acontecido no sistema, nesse caso, para dar um erro tão grande, que a gente está falando de milhões, né? É, vamos lá. O balanço, que é ativo, passivo, né? E a demonstração de resultado, que também é fruto dos lançamentos, né? De impacto econômico, ou impacto só de caixa, ou impacto somente monetário, esses lançamentos a débito e crédito, Cristina, eles sempre vão bater. A questão ali da demonstração fluxo de caixa, na minha opinião, eles fizeram, a maioria das empresas fazem mesmo a demonstração, à parte, com o uso das informações. Então, na hora de construir, alguém digitou lá o número, ninguém conferiu, assinaram, mandaram para publicação. É isso. Exatamente isso. É exatamente isso, pessoal. O que acontece, Cristina? O RP te dá o balancete e tudo mais, as demonstrações a gente monta. Você pode montar essas demonstrações dentro do RP com fórmulas, puxando das contas, mas a grande maioria faz ainda no Excel. Até você participou da minha aula na última lá, você tem o balancete, você monta o balanço no Excel, puxando das contas do balancete e faz o fechamento, como o professor Lauri colocou, à parte. Então, o que faltou foi exatamente essa conferência dos números. Porque quando você puxa da DMPL, do fluxo de caixa, você não está inventando nada, você está puxando tudo o balancete. Ali, na hora de montar alguma fórmula, alguma equação, você errou. Então, isso tinha que ter, por parte das auditorias, um controle de qualidade, né? Porque passou despercebido pelo contador, passou despercebido pelo auditor, passou despercebido pelo revisor, né? Isso não podia ter acontecido. Mas é exatamente essa a explicação que o senhor Laurier deu aí, sobre possíveis erros que podem acontecer. Tá certo. Isso aí. Ficou claro, Cristina? Ok. Ficou. Obrigada. Fala, Michele. Michele. Boa noite, professor. Também observando nas demonstrações, né, no balanço, eu queria perguntar como que vocês veem hoje, né, uma empresa desse tamanho não ter nenhum projeto, né, de viabilidade no processo de inovação, né, principalmente também na área ligada ali a questões ambientais, que hoje a empresa aí, né, é um porto, né, que trabalha no sistema de logística ali, e não existe nenhum projeto para poder trazer mais viabilidade aí para dentro da empresa. Que os projetos, né, eles trazem também melhorias dentro dos processos e também trazendo aí valor agregado aí para as empresas. Como que vocês veem isso? Pode responder, Luciano. Então tá, esse negócio de ser mais velho acaba a gente sendo responsável, né? É claro. Ah, tá certo. Bem, Porque eu trabalhei com projetos, né, professor? Aí eu fico é. perguntando. A gente não sabe, olhando as demonstrações, né? Eles não publicaram, nós não localizamos relatório de sustentabilidade, nem planos, né?
mencionar rapidamente nas notas explicativas, não lembro onde que eu li, mas que eles estão fazendo, se dedicando à limpeza do canal, né? Você sabe que quando chega navios tem que ter o calado navio, ele não pode encostar no fundo, lógico, né? Porto de Santos também tem muito disso, que ali deságua muito o rio, ainda mais agora com essa enchente, deve ter gerado um grande problema para eles ecológico, né? E esses planos são previstos, né? Não se faz da noite para o dia, vamos pegar lá um equipamento e fazer limpeza, não, o negócio é pesado, né? Então, essas questões de grande impacto ecológico, econômico, né, financeiro, tem que ter projetos. Não mostram isso. Dinheiro eles têm para fazer, né? E vão precisar E a fazer. pergunta é interessante, professor, porque isso, inclusive, tinha que constar aí do relatório da administração, né? O relatório da administração, Da administração. ele traz aí toda a questão daquilo que foi realizado durante o ano e aquilo que se pretende realizar no próximo ano. E ele não pode ser objeto só de publicidade, porque a auditoria tem que verificar a coerência entre o relatório da administração e as demonstrações. Então, assim, não adianta a administração querer, olha, está tudo maravilhoso, nós vamos fazer isso, enquanto as demonstrações dizem o contrário. Então, é importante também que a auditoria faça essa conexão entre o relatório da administração e as demonstrações financeiras, né? Então, se existe aí projetos para isso, para aquilo outro e tal, né? É preciso a auditoria verificar isso em atas de diretoria, né? Em atas com a participação do governo, do acionista majoritário, para que efetivamente isso não seja apenas objeto de publicidade. Exatamente. Fechou? Esclareceu, Michele? Esclareceu, sim. É porque eu senti realmente a falta dessas informações que o professor Otto mencionou. Obrigada, professor. Imagina. Alex, quer perguntar alguma coisa? Quer trazer algum debate? O Wagner aí? Alguém que está aí que quer trazer algum debate lá do quarto período? Arlene, enfim, não? Bom, então, alguém quer abrir aí realmente para a gente tirar o print da tela? Não. A Aline quer trazer alguma pergunta? Não? Então, acho que a gente pode encerrar, né, Luciano? Acho que a gente precisava falar o que falamos, né? Acho que tudo que a gente gostaria de falar, a gente falou, a gente trouxe. A gente realmente espera que a partir da prova de amanhã, a prova começa amanhã, né? Não a prova, a gente não. É óbvio que a gente está preocupado com a prova, mas o que a gente está interessado aqui não é com a prova em si, né? É com o papel da contabilidade, com o que a contabilidade... Ei, Felipe, tá bom? O que a contabilidade pode trazer, né? Tá vendo como é que as demonstrações contábeis expressam, apresentam. Quem sabe ler uma demonstração contábil nós não falamos aqui que está com fraude, não, nada disso. A gente é uma visão que é baseada em dados, o que está apresentado, né? Vocês, futuros contadores... As perguntas são mais importantes que as respostas, né? Exatamente, quer dizer, então a gente precisa ficar atento a isso, né? Pode ser que tudo que a gente falou, nada se configure como sendo verdadeiro, porque a gente não tem essa pretensão. Mas nós, quando somos, né, quando vamos usar as demonstrações contábeis para fazer uma análise de investimento na bolsa, para fazer uma análise de investimento, quando o cliente nos pede uma análise de investimento lá, né, um fluxo de caixa, uma valuation, uma aquisição de empresa, né? Uma análise de investimento, né? Se a gente parte dos dados contábeis. Projetos, né? Não tem outra lógica, né? Ô, Gleice, tá boa? A gente parte desses dados que a gente tem. E aí, a partir daí, a gente vai ajustando, né? A gente sabe que, às vezes, a contabilidade tem algumas questões aí que precisam ser trabalhadas, mas a gente parte desses dados que estão registrados aí, né? Então, da minha parte, eu quero agradecer imensamente ao professor Luciano, a colaboração, né? O professor Otto, que esteve aqui com a gente. Vocês todos que vieram, que, né, disponibilizaram aí a estar com a gente, né? Então, é só agradecer e falar sempre. Nós estamos aqui sempre, sempre, sempre
à disposição de vocês para poder conversar, para poder discutir, para poder ver o que né, trazer discussões boas, excelentes como essa, e mostrar o papel, a importância nossa da contabilidade, né, de nós contadores, o papel social que a gente tem, né? Então, muito obrigado mesmo. Obrigado, pessoal, pela atenção, viu? Foi uma grande satisfação estar com vocês, viu? E boa sorte, Nós que agradecemos esse time de peso, né? É uma foi honra. muito bom. Vocês três juntos, uma oportunidade ímpar. Nós que agradecemos. Tá certo. Muito obrigado. Bacana Já fez o print aí? Só dando pitaco aqui, mas eu